Você já se pegou em cima do muro, indeciso entre o certo, o errado, o quente, o frio? Bom, essa sensação de estar no meio termo pode até parecer confortável no momento, mas a Bíblia vem nos advertir sobre os perigos de sermos mornos espiritualmente. Neste vídeo, vamos explorar juntos o que significa ser um cristão morno e como sair dessa situação. Mas antes, roda a vinheta. Bom, gente, dando aí continuidade à nossa série de Apocalipse, estamos falando sobre as igrejas e hoje é o dia de falar sobre a última igreja, né? A sétima igreja, a igreja de Laodiceia. E está registrado lá em Apocalipse 3, do verso 14 ao 22. Vamos ler? Está escrito assim, ó. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja seus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, vamos entender cada versículo desse? Aqui começa, né? Falando que ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém. Ou assim seja, né? Amém? É assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Jesus, né? O primogênito de toda a criação. E aí ele vem falando para essa igreja, para essa pessoa, né? Como desde o início lá eu falei que cada carta dessa aqui é para mim, é para você, é para um grupo de pessoas, é para uma única pessoa. Ela fala diretamente com nós. A gente pode analisar cada uma dessas cartas e ver: essa aqui tá falando comigo? Ah, essa outra aqui que tá. Ah, eu tenho sido assim, eu tenho sido omisso nisso, ah, eu tenho falhado naquilo. É para isso, é para que a gente reflita. Então, aquele começa, ó, já com uma advertência severa, ó: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque é morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que isso quer dizer? A pergunta que eu fiz lá no início: você já se pegou em cima do muro? Ser morno é estar em cima do muro, é ficar na dúvida: para que lado que eu vou? Eu fico desse lado ou desse lado, né? E aqui ele está falando que vai vomitar quem é morno. Eu estava pesquisando sobre essa questão do morno causar ânsia de vômito. E na minha pesquisa eu descobri que é bem comum que várias pessoas, ao colocar coisa morna na boca, sentem ânsia de vômito. Eu nem sabia disso. É uma reação comum do organismo, embora a ciência não conseguiu ainda explicar. Mas tem várias teorias que tentam ali explicar esse motivo. Mas fato é que a coisa morna dá ânsia de vômito. Então, quando a gente lê algo na Bíblia, não é à toa. Tá trazendo ali algo que já existe. Então, quando Deus fala assim, ó, porque és morno, vou te vomitar, porque de fato o morno causa ânsia de vômito. Mas não é só isso. Aqui está justamente falando daquela pessoa que está em cima do muro, não sabe que caminho quer seguir.
E aí ele fala, porque não é frio nem quente, ou você decide. Se você quiser ser frio, você seja frio. Ou se você quiser ser quente, você seja quente, mas não fique no meio termo, né? Aquela pessoa que fica ali sem saber para que lado vai, quer agradar a todos. Eu quero agradar fulano e beltrano. Ela não se posiciona, não, é isso e acabou, né? Aquela pessoa que quer agradar a todos. E não dá para agradar a todos. Você há de convir que uma pessoa que está, eu sou cristão, mas né, de vez em quando eu faço isso, faço aquilo. Não tem como, você já está praticamente do lado de lá. Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Coloque isso na sua cabeça. Deus não divide a glória dele com ninguém. E é o normal. Para quem é casado ou namora já, você aceita dividir seu parceiro, seu cônjuge com alguém? Não, né? Eu não. Agora, Deus também não. Ele não aceita dividir. Ou nós somos dele ou não somos. A gente tem que decidir. Então, a advertência sobre a questão do ser morno vem justamente por causa disso. E aí ele vem falando assim, ó, assim como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então o perigo está justamente aí, de pessoas que vivem uma vida em cima do muro e quando chegar naquele momento lá, que Jesus virá e falar assim, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Aí vai se assustar, mas como assim? Como assim? Teu nome eu curei, expulsei demônios, fiz milagres? E ele vai falar, eu não vos conheço, justamente por isso. Então, aqui tem um alerta. Se você tem vivido uma vida mediana, uma vida de ir à igreja, de se dizer cristão, o cristão nominal, né? Que é aquele que se diz cristão, é cristão só de nome, mas as atitudes não comprovam. As atitudes dizem o contrário. Então, cuidado. Porque chegar naquele dia, você pode ouvir a triste notícia de que ele não te conhece. Porque ele só conhece aqueles que vivem ali junto com ele, ali de mão dada, sendo guiados por ele. Isso que é conhecer. Você vê uma pessoa, vejo aquela pessoa passar. Você não conhece aquela pessoa, né? Quantas pessoas a gente cruza, né, no nosso dia a dia, mas que a gente não conhece, porque a gente não convive com aquela pessoa. Só convivendo que dá para conhecer, né? Só tendo intimidade. Então, é aquele tipo de pessoa que vive aquele cristianismo raso e que nem percebe a infiltração chegando. E aí o mal vem se infiltrando, e ela não se dá conta. Por quê? Porque não está ali tendo uma vida de comunhão com Deus. Porque é o Espírito Santo que nos ajuda a perceber quando qualquer infiltração vai entrar. É o Espírito Santo que nos conduz. Então, se você vive uma vida espiritualmente de qualquer jeito, você não vai entrar no céu de qualquer jeito. Então ele segue dizendo assim, ó, ainda de forma severa: como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. É aquela pessoa que conquista, né, um patamar ali na vida, onde pensa que o dinheiro paga tudo, onde pensa que não precisa de nada, né? Não precisa de Deus. Por quê? Porque tem dinheiro suficiente para pagar pelo que ele precisa. E aí ele ignora, né? É aquela pessoa que fica tão arrogante que pronto, para que eu preciso de Deus? Né? Aqui tá justamente o contrário lá da igreja de Esmirna. Lembra que lá na igreja de Esmirna eram pessoas muito humildes, né? Eram pessoas pobres, socialmente falando, financeiramente falando. Né, viviam uma realidade mesmo de escassez, mas ali a mensagem foi falar assim, ó, vocês são pobres, vocês se enxergam pobres, mas vocês são ricos. Por quê? Porque eles tinham o verdadeiro cristianismo dentro deles. Eles tinham a essência que precisava ter. E aí eles foram chamados de ricos. Aqui é o contrário. Eles, ó, são ricos,
né, socialmente, financeiramente falando, e se gabam por isso. Estou enriquecido, de nada tenho falta. Para que eu preciso de religião? Para que eu preciso disso e daquilo? E de fato, de religião a gente não precisa, né? A gente precisa de Deus na vida, de Jesus, que é Ele que nos transforma. E aí, aqui ele vem falando, ó, se diz rico e de que não precisa de nada, mas és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Porque por dentro eles estavam cegos espiritualmente. Eles estavam nus, eles estavam desprotegidos. Estavam levando uma vida miserável, né? E aí, rapidamente, ele vem aconselhando, falando assim, ó: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O ouro provado no fogo representa a fé autêntica, né? É aquela pessoa que passa por situações difíceis, provações, tribulações, mas permanecem firmes, apesar das dificuldades. É como a igreja de Filadélfia, que apesar de ser fraco, não conta consigo mesmo, conta com aquele que tudo pode. E aí é fortalecido na fé, o ouro provado no fogo. A fé ali fortalecida, uma fé autêntica, que não abandona, né, a cruz por causa do peso dela. Pelo contrário, quando vê que está pesando, clama por Jesus, clama pelo Espírito Santo para ajudar, para conseguir dar conta. E aí vem falando também, ó, e roupas brancas para que vista, justamente simbolizando a pureza, né, a santidade, a busca ali pela justiça de Cristo. Lá, né, na outra carta fala que Jesus vai vestir de roupas brancas aquele que vencer, justamente aqueles que conseguiram crer nele e se santificar, não é mesmo? E aí depois vem falando, ó, para que vista as roupas brancas e não te apareça a vergonha e a nudez, ou seja, que você seja protegido de tudo aquilo que possa te envergonhar, mas uma vez que a gente reconhece Jesus como nosso Salvador, a gente é lavado dos nossos pecados e a gente começa a viver uma vida de santidade. As roupas brancas é isso, é a gente agora entender que nós somos de Cristo e que a gente precisa de comunhão com Ele para conseguir viver essa vida de santidade. E depois vem falando do colírio, para que vejas, ou seja, eles estavam cegos espiritualmente falando. Então, o colírio é justamente devolver para eles a visão espiritual, a capacidade de ver as coisas de Deus, né? Para terem os olhos abertos para a verdade. E aí depois ele ainda vai falando assim, ó: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui vem falando de um pai que corrige um filho, né? Quem tem filho aí sabe o quanto que a gente ama nossos filhos e a gente corrige justamente porque a gente quer ver eles acertando, a gente quer ver eles no caminho do bem. Eu já falei em outros momentos aqui que sempre que eu corrigi a minha filha mais velha, que já está fora de casa, e corrijo a minha mais nova, usando a palavra de Deus, que tem o versículo falando: Deus corrige aquele a quem ele ama. Porque se não amasse, deixava quebrar a cara. Eu sempre usei esse versículo para corrigir minhas filhas, para falar que eu preciso ensinar o certo e errado, que às vezes no momento elas não entendem, mas que lá na frente elas vão agradecer. E eu já vivo essa realidade, porque eu tenho minha filha mais velha que hoje me enche de orgulho. Ela fala assim: mamãe, você estava certa em ter feito isso, isso e isso. Mamãe, eu sou muito grata a Deus pela vida da senhora, por você ter me ensinado a andar no caminho do Senhor, sabe? E eu fico com o coração assim, cheio de alegria e de emoção, e agradecendo a Deus e sabendo que sozinha não dava conta, que foi por misericórdia dele, que foi porque eu pedi a ele ajuda a todo instante, na hora de corrigir e educá-las, sabe? E aí, aqui está um pai zeloso e falando, pedindo para que a gente também seja zeloso com a obra de Deus, com a nossa vida espiritual, e que a gente venha se arrepender. E aí vem falando uma coisa muito séria, que está assim, ó: eis que estou à porta e bato. Você já teve a porta da sua casa arrombada? Já? Eu já tive essa experiência. E é uma das piores coisas que existe. A gente fica naquela sensação de violação, sabe? De invasão.
Uma vez a gente mudou para onde eu estou morando e ainda tinha coisas lá na outra casa. E de repente a gente chega lá, passamos uns dias sem ir lá. Chegou lá, estava arrombado, cerraram a grade, entraram, levaram coisas, sabe? Levaram uma bicicleta da minha menina que ela tinha ganhado de presente do vovô e na ocasião o vovô já tinha ido para o céu. E ela ficou arrasada, eu fiquei arrasada, todos nós ficamos arrasados por causa dessa invasão. Mas aqui, Jesus está falando, eis que eu estou à porta e bato. Ele jamais vai invadir, gente. Se a gente não abrir a porta e dizer bem-vindo, ele não vai entrar. Aqui ele está falando, ó, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Então, Jesus está batendo a porta. E ele está batendo a porta de uma forma muito veemente. Aqui ele está batendo a porta de muitos corações com essa mensagem. E aí nós precisamos ir em direção à maçaneta dessa porta e girar. Somos nós que abrimos essa porta. Ele jamais vai forçar a entrada nas nossas vidas. Ele jamais irá forçar. Somos nós que devemos abrir essa porta e dar boas-vindas para que a nossa vida seja transformada, para que a gente possa cear junto com Ele, para que a gente possa se sentar junto com Ele. Ele fala assim, ó, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, pensa que privilégio vai ser. Bom, essa é a última carta. E se você percebeu em todas elas, Jesus está nos chamando ao arrependimento, nos chamando para abrir essa porta do coração, nos chamando para viver algo diferente, nos chamando para termos o privilégio de podermos assentar ao lado dele, de podermos participar da família celestial. Deus quer trazer cura, retidão em cada área da sua vida, em cada área das nossas vidas. Basta que a gente abra essa porta. Ele está esperando o nosso convite. Senhor, seja bem-vindo. Entra, faz morada. Então, no dia de hoje, abra essa porta, convide a Jesus para que ele venha te mostrar em qual área ele precisa trabalhar. Sabe, eu sempre falo aqui da minha amiga Magda Silva, que foi quem incentivou a estar aqui no canal falando do amor de Deus. E a gente tem vivido experiências lindas juntos, porque a gente estuda a palavra de Deus juntas, a gente ora juntas, jejua juntas. E teve um momento, inclusive aqui na descrição do vídeo tem o link da playlist da nossa jornada de caminhada com Deus e de intimidade com Deus. E quando a gente entendeu aquele versículo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, ele veio, sabe, trabalhando em cada área da nossa vida, cada área, tanta coisa que a gente nem lembrava mais que a gente passou. Ele vem trazendo a memória e trazendo cura naquelas áreas, trazendo consciência de coisas que a gente fez que na época a gente nem se deu conta de que estava fazendo algo errado ou não, sabe? E ele veio trazendo consciência de tudo, trabalhando em cada área da nossa vida e ainda está e vai continuar até chegar aquele grande dia que a gente vai ser chamado para sentar junto com Jesus, porque, na verdade, as pessoas mornas são justamente aquelas que amam até a Deus, se dizem cristãs, procuram até viver uma vida correta, mas não têm vivido essa intimidade, que é justamente a intimidade que vai dar a ela a visão espiritual estabelecida, vai dar a ela a capacidade de perceber qualquer infiltração que possa vir, sabe? É através do Espírito Santo que nos traz discernimento para que a gente consiga viver em santidade. Então, se você ainda não viu essa playlist, ela está aqui embaixo, não deixa de ver, para você talvez se inspirar naquilo que a gente vem vivendo e
testemunho, né? Porque quando a gente ouve um testemunho de alguém, isso reacende a esperança e a fé em nós. Então, te convido a assistir essa playlist, te convido a revisitar cada um desses vídeos das igrejas que eu falei, para você analisar aonde que eu estou errando, o que eu preciso fazer para que eu esteja no centro da vontade de Deus para minha vida. Eu quero ainda trazer na próxima semana um vídeo compilado aí, trazendo as características de cada uma dessas cartas para a gente ver assim, né, entre uma e outra, qual que eu realmente estou sendo, em que eu tenho pecado, ou às vezes é um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, para que a gente possa a cada dia caminhar em direção à palavra de Deus, à busca de santidade, a entregar mesmo nosso caminho nas mãos do Senhor e confiar nele para que ele venha trabalhar em nós e através de nós. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Eu espero que tenha falado também ao seu coração. Também está chegando aí o ano novo, né? Porque agora o próximo vídeo novo que eu colocar aí no canal vai ser já ano novo. Então já quero desejar aqui para vocês um ano novo cheio de paz, cheio da presença de Deus, que é disso que a gente precisa. Porque a gente sabe que estando aqui a gente passa por momentos difíceis. Eu mesmo estou passando junto com meu esposo um momento muito difícil, porque eu estou com um cunhado há quase 3 semanas internado. E tem sido dias bem difíceis, né? Cheio de altos e baixos. Mas sei que Deus está no controle de tudo. E é sobre isso, é sobre ter Deus na vida. Porque se a gente tem Deus na vida, a gente supera as adversidades, porque elas vêm. Então, às vezes, a gente está acostumado a ouvir ou a desejar muita saúde, paz, alegria, amor, dinheiro no bolso. A gente só deseja coisa boa, né? E de fato, devemos desejar. Mas a gente não deve esquecer que no meio dessas coisas boas, vem também algumas dores, vem também algumas dificuldades. E isso não quer dizer que Deus não está olhando por nós. Isso quer dizer que a gente está vivendo num mundo cheio de coisas que acontecem devido às nossas escolhas ou escolhas dos outros, devido a vários fatores. Mas Jesus nos deixou alertas quando ele esteve aqui e voltou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo? Ou seja, cola comigo, que você também vai vencer. Cola comigo. Então, mais do que desejar qualquer uma dessas coisas boas para vocês, eu quero desejar que no ano que está chegando, você possa ter comprometimento com Deus, você possa separar um momento do seu dia para viver intimidade com Deus, para buscar a presença de Deus, como você nunca buscou antes. Porque a escolha mais importante que você pode fazer para o próximo ano é buscar a presença de Deus com compromisso e constância. O resto é resto. O resto, ele vai te conduzir, te dando força, te dando perseverança, aumentando a sua fé, fazendo tudo aquilo que é preciso para que você possa vencer e prosseguir até chegar aquele dia que nós vamos sentar ao lado de Jesus, ao lado do Pai, na Nova Jerusalém. Fiquem todos com Deus e até a próxima.